Você olha para o seu celular e o silêncio é ensurdecedor. Rola o feed das redes sociais e vê grupos rindo, bebendo, conectando-se, e sente aquele peso frio no peito. Um silêncio específico. A sociedade te diz que esse silêncio é um sintoma. Diz que se você está sozinho, você está quebrado, que é antissocial, que falhou no teste fundamental de ser humano. Chamam você de solitário, pária, fracassado. Mas eles estão tragicamente errados. E se eu te dissesse que sua solidão não é um defeito, mas um mecanismo de defesa de elite? E se a razão de você ter poucos ou nenhum amigo não for a incapacidade de se conectar, mas o fato de sua psicologia estar programada para rejeitar o artificial? Existe um conceito chamado paradoxo do ápice. Quanto mais especializado e eficiente um organismo se torna, menor o seu círculo. As ovelhas andam em bandos, mas o tigre caminha sozinho. Você está aqui porque suspeita que há algo fundamentalmente diferente na forma como sua mente processa a realidade. Você está certo. Hoje, vamos dissecar as 7 características raras de quem caminha só. Não são peculiaridades, são adaptações evolutivas. Ao final deste vídeo, você entenderá por que sua solidão é, na verdade, sua maior arma estratégica e como transformar esse isolamento em poder absoluto, deixando para trás qualquer resquício de mentalidade de vítima. O benefício é simples: a soberania total sobre sua vida e a liberdade de nunca mais ser manipulado por quem vive de aparências. A primeira característica que separa você da massa é o reconhecimento de padrões hiperagudo. A maioria das pessoas passa pela vida em um estado de sonambulismo social. Elas ouvem palavras. Eu te amo. Estou com você. Somos amigos. E as aceitam pelo valor de face porque é confortável. Você não consegue. Seu cérebro não escuta o que as pessoas dizem. Ele analisa o que elas fazem. Você rastreia microexpressões, mudanças de tom e atrasos na resposta. Na psicologia, chamamos isso de análise superficial. É capacidade de fazer julgamentos precisos sobre pessoas e situações a partir de uma quantidade mínima de informação. Quando alguém te elogia, mas os olhos não se comprimem nos cantos, você vê a inveja. Quando alguém concorda, mas o tom de voz sobe levemente, você ouve a decepção. Você vê a sombra atrás da máscara. Para o cidadão comum, um encontro social é uma troca divertida de energia. Para você, é um fluxo caótico e ensurdecedor de dados. Você assiste as pessoas fingirem. Você as vê suprimindo sua natureza real para caber na hierarquia. E porque você vê a performance, você não consegue participar dela. Isso te torna perigoso. Pessoas que vivem na negação odeiam quem enxerga a verdade. Quando você está em um grupo, muitas vezes fica em silêncio, não por ser tímido, mas porque está observando. E os outros sentem isso. Eles sentem que você atravessa a persona deles. Eles te chamarão de julgador ou difícil, mas o que realmente querem dizer é: você é um espelho, e eu odeio o meu reflexo. Sua solidão é o preço da sua clareza. Você tem uma reação alérgica à falsidade. Enquanto outros engolem o veneno da inautenticidade e sorriem, seu sistema o rejeita imediatamente. Você não é solitário. Você é apenas incapaz de ser enganado. Vamos mergulhar no segundo pilar. Preste atenção, pois aqui é onde a maioria das pessoas se perde tentando ser agradável enquanto sua mente grita por profundidade. Existe uma lei na física chamada entropia. Ela diz que sistemas tendem à desordem, ao caos, ao ruído. A maioria das interações sociais que você vê por aí é exatamente isso. Entropia pura. É ruído. Como está o tempo? Você viu o jogo de ontem? Eu odeio meu chefe. Isso é apenas a reciclagem de informação morta. Se você tem poucos amigos é porque possui um traço raro conhecido como alta necessidade de cognição. Isso não é apenas sobre ser inteligente. É um impulso biológico.
Pesquisas mostram que indivíduos com alta abertura e intelecto sofrem fisicamente quando são forçados a participar de interações superficiais. Isso drena sua dopamina e dispara seu cortisol. Para você, a conversa fiada não é educada, ela é um roubo. É o roubo do seu tempo e da sua energia vital. Enquanto o mundo opera na base da pirâmide, sobrevivência, segurança, pertencimento, suas conversas refletem o topo, autorrealização e transcendência. Você quer decodificar o universo, falar sobre o futuro, discutir ideias que mudam a realidade. Mas o que acontece quando você tenta trazer esses temas para um jantar comum? O silêncio. Olhares desconfortáveis. Alguém ri nervosamente e muda o assunto de volta para algo seguro. Você é visto como pesado ou sério demais. Diante disso, você tem duas escolhas. Ou você se lobotomiza, se emburrece e finge se importar com a fofoca da celebridade para ter companhia, ou você escolhe o silêncio. A maioria das pessoas escolhe a lobotomia. Elas preferem estar cercadas de tolos do que sozinhas com seus próprios pensamentos. Você escolheu o silêncio. E entenda, isso não é arrogância. É economia de energia. Você percebeu que sua capacidade mental é finita e gastá-la com a entropia social é como queimar dinheiro. Você é um mergulhador de águas profundas em um mundo de piscinas infantis. Não peça desculpas pela sua profundidade. O oceano não pede desculpas por ser profundo só porque o nadador tem medo do fundo. Vamos descer um pouco mais fundo na toca do coelho. Vamos falar sobre poder e submissão. Existe um traço que, em crianças, muitas vezes é diagnosticado como transtorno desafiador opositivo, mas em adultos, se canalizado corretamente, é o traço do gênio e do líder soberano. A recusa absoluta em se submeter a uma autoridade arbitrária. A maioria dos círculos sociais não são democracias, eles são pequenas tiranias. São microcultos com regras não escritas. Nós odiamos aquela pessoa. Então você deve odiá-la também. Nós acreditamos nessa ideologia, então você deve concordar. Nós vamos sair hoje, então você tem que vir. Isso é o instinto de manada, o impulso biológico de se conformar para se sentir seguro. Experimentos clássicos de conformidade provaram que 75% das pessoas concordariam com uma mentira óbvia apenas para não discordarem do grupo. Se o grupo diz que o preto é branco, o indivíduo comum baixa a cabeça e concorda. Você faz parte dos 25%. Você é a falha na Matrix. Quando um círculo social exige a sua complacência, seu cérebro dispara uma resposta de ameaça. Você não se sente seguro no bando, você se sente sufocado. Você possui um grau de autonomia que a maioria nem consegue conceber. Você não respeita alguém apenas porque essa pessoa é popular ou ocupa um cargo. Você exige lógica. Você exige prova. E é aqui que você se torna o pior pesadelo dos narcisistas e manipuladores. Eles colecionam amigos como acessórios, buscam séquitos que apenas acenam e aplaudem. Você não acena. Você pergunta por quê. E por quê é a palavra mais perigosa que você pode dizer para um ego frágil. Por não poder ser controlado, você é frequentemente lançado ao exílio. Os grupos vão te rotular como difícil, arrogante ou estranho. Eles esperam que a dor da solidão te faça rastejar de volta, pronto para obedecer. Mas é aqui que você os confunde. Você não rasteja. Você usa o exílio para construir. Essa incapacidade de ser uma ovelha é o que te mantém sozinho, mas é também o que te mantém livre. Enquanto eles estão presos em uma teia de obrigações sociais, dívidas emocionais e mentiras convenientes, você caminha seu próprio caminho. Você trocou a popularidade pela soberania. E a soberania é um reino solitário, eu sei, mas é o único que realmente vale a pena governar. Vamos falar agora sobre recursos. A maioria das pessoas trata a vida como se estivesse em uma sala de espera. Elas esperam pelo fim de semana, pelas férias,
pela aposentadoria. Elas usam os amigos para matar o tempo. Você não. Você sente a passagem do tempo como se fosse uma ferida física. Você não está aqui para esperar. Você está aqui para construir. Seja um negócio, uma obra de arte, uma filosofia ou o seu próprio corpo, você é possuído por uma visão do que pode se tornar. Este é o traço do arquiteto. E aqui está a verdade brutal sobre construir algo grande. Isso exige um foco monomaníaco. A neurociência nos mostra que o cérebro tem 2 modos primários: a rede de modo padrão, usada para socializar e devanear, e a rede de tarefa positiva, usada para foco profundo e execução. Elas não estão correlacionadas. Quando uma está ligada, a outra está desligada. Você simplesmente não consegue construir um império e manter uma vida social vibrante simultaneamente. A história está repleta de figuras que caminharam sós. Tesla, Michelangelo, Newton. Eles não estavam chorando pelos cantos por falta de amigos. Eles estavam ocupados demais decodificando as leis do universo. Você percebeu que cada hora gasta em um bar ouvindo alguém reclamar do ex é uma hora que você roubou do seu eu futuro. Então, você começou a dizer não. Não para os drinks, não para as festas, não para o dar uma passada lá. E quando você diz não vezes o suficiente, os convites param de chegar. Ótimo! Isso é o sistema de filtragem funcionando. Você está limpando o canteiro de obras. Você está colocando a placa de não perturbe na sua vida. As pessoas levam isso para o lado pessoal. Elas acham que você se sente superior. A verdade é que você não se acha melhor que ninguém. Você apenas sabe que tem trabalho a fazer. Você está em uma fase de metamorfose. Pense na lagarta. Dentro do casulo, ela se dissolve completamente. Não há amigos lá dentro. Não há vida social. É destruição e reconstrução total. Se você está nessa fase, a solidão não é um fardo. É uma necessidade biológica. Não deixe que o mundo te arraste para fora do seu casulo antes de você ter asas. Os amigos que você perde durante a sua fase de construção jamais caberiam dentro do seu arranha-céu, de qualquer maneira. Já aconteceu de você entrar em um ambiente, não dizer uma única palavra, e sentir que as pessoas te detestam imediatamente? Isso não é porque você é fraco. É porque você funciona como uma tela. Pessoas com alta autoconsciência e baixa necessidade social agem como uma tela em branco onde os outros projetam seus próprios demônios. Aqui entramos no conceito de sombra de Carl Jung. Quando alguém falso, inseguro e desesperado por aprovação encontra você, alguém silencioso, contido e autossuficiente, essa pessoa não vê você. Ela vê a parte dela mesma da qual sente vergonha. Ela vê a própria falta de coragem. Seu silêncio faz com que o ruído interno dela grite mais alto. Sua independência é um deboche para a dependência dela. Você se torna um lembrete vivo do que eles não são. E como o ego humano não suporta a vergonha, ele a converte em agressão. Eles te atacam para tentar destruir o espelho. Entenda que a maioria das amizades por aí são delírios codependentes. Acordos comerciais de mentiras, onde um valida a vitimização do outro. Eu digo que você está certo se você disser que eu sou bom. Você se recusa a assinar esse contrato. Quando alguém reclama de um problema que ela mesma criou, você não diz, coitadinho de você. Você pergunta, como você vai resolver isso? Ao quebrar o pacto da ilusão mútua, você se torna o vilão da história deles. Mas entenda, ser o vilão na narrativa de um perdedor é um elogio. Significa que você manteve sua realidade intacta. Você não está isolado porque é desagradável. Você está isolado porque é inegável. Você força as pessoas a encararem a realidade. E a maioria delas preferiria morrer a ter que fazer isso. Vivemos em um mundo obcecado pelo agora. Hedonismo, gratificação instantânea, o próximo scroll, o próximo gole. A manada vive no presente imediato
reagindo a estímulos como animais de laboratório. Você, por outro lado, provavelmente vive no futuro. Isso é o que chamamos de deslocamento temporal, um traço encontrado em estrategistas de alto nível, visionários e, ironicamente, naqueles que o sistema rotula como ansiosos. Sua mente está constantemente simulando linhas do tempo futuras. Você enxerga a relação de causa e efeito quilômetros antes de qualquer outra pessoa. Quando seus amigos dizem, vamos apenas nos divertir hoje, não se preocupe com o amanhã. Seu cérebro grita. Para você, o amanhã é a única coisa que importa. Você enxerga que o hábito que eles estão construindo hoje é o que levará ao divórcio em 10 anos. Você percebe que a ideia de negócio que eles estão ridicularizando é a que vai mudar o mundo. Você está falando uma língua diferente. Esse deslocamento torna a conexão quase impossível. Como você pode se conectar com alguém que está preocupado com um drama fútil no trabalho, enquanto você está preocupado com a trajetória da sua vida, com a economia ou com o destino da sua linhagem? É como um adulto tentando brincar seriamente com uma criança de colo. Você pode até amar a criança, pode protegê-la, mas você não pode ser amigo dela. Isso cria um isolamento profundo, o isolamento do vigia. Você está no alto da muralha, observando o horizonte, enquanto todos os outros estão dormindo ou festejando na cidade abaixo. Eles te chamam de paranoico, dizem que você é um estraga-prazeres, até que o lobo aparece. Aí, subitamente, eles querem sua amizade, sua proteção e sua visão. Mas a essa altura, você já percebeu que não pode salvar quem se recusa a abrir os olhos. Você escolheu caminhar sozinho em direção ao futuro, em vez de ficar para trás e morrer no passado com eles. O futuro é um lugar solitário porque ninguém mais chegou lá ainda. Eles querem que você se importe com a festa. Você se importa com o desfecho. E porque você não consegue sincronizar seu relógio com o deles, você caminha só. Chegamos agora ao traço mais raro de todos. Aquele que não apenas torna você incompreendido, mas genuinamente temido por quem vive de aparências. A maioria dos seres humanos funciona como motores de combustão externa. Para rodar, eles precisam de combustível que venha de fora. Eles precisam de elogios, precisam de atenção, precisam de validação. Precisam que alguém testemunhe sua existência para que se sintam reais. Se você deixar uma pessoa comum sozinha em um quarto por 3 dias, sem telefone e sem contato, ela se desintegra. Ela alucina. O ego dela se dissolve porque não tem um reflexo onde se apoiar. Você é diferente. Você é um motor nuclear. Sua fonte de combustível é interna. Na psicologia, definimos isso como personalidade autotélica. Alguém que encontra propósito e satisfação na própria atividade, e não na recompensa externa. Você não faz as coisas pelo aplauso, você as faz porque é necessário. Você lê porque precisa saber. Você treina porque precisa ser forte. Você cria porque a ideia queima dentro da sua mente. Isso te torna imune à maior arma que a sociedade possui, a alavancagem social. Pense bem, como o sistema controla as pessoas? Através do medo da exclusão. Eles dizem, se você não fizer o que mandamos, não vamos gostar de você. Se não concordar, não sentará à nossa mesa. Para 99% das pessoas, essa ameaça é fatal. Mas o que acontece quando tentam isso com você? Eles dizem, vamos te ignorar. E você responde, ótimo, tenho trabalho a fazer. Eles dizem, você ficará sozinho. E você diz, eu prefiro. Isso aterroriza o coletivo. Uma pessoa que não precisa dos outros é uma pessoa que não pode ser manipulada. Você é uma falha na dinâmica de poder deles. Se você tem poucos amigos, é porque as pessoas percebem instintivamente que não têm poder sobre você. Elas não podem te subornar com atenção, nem te punir com o silêncio. Você é autossustentável. E em um mundo de parasitas emocionais, o organismo autossustentável é o inimigo número 1.
Eles te odeiam porque você os lembra da própria fome de aprovação. Você é um lembrete constante de que eles são escravos da opinião alheia, enquanto você é, em sua essência, livre. Agora que os 7 pilares foram expostos, olhe para o padrão que eles desenham. Você não é um solitário. Você é um soberano em exílio. O que o mundo chama de falta de amigos é, na verdade, a sua recusa em aceitar a domesticação. A sociedade é uma fazenda projetada para produzir gado dócil, consumista e dependente. A escola te ensinou a repetir, o trabalho te ensinou a obedecer e os círculos sociais te ensinaram a conformidade. Você falhou no treinamento. Seu sistema rejeitou a atualização. E porque você se recusou a ser doméstico, foi empurrado para a margem. Você é o lobo que expulsaram da vila porque não aceitou a coleira. Mas aqui reside a provocação final. Até que ponto sua liberdade é um fardo que você consegue carregar? A maioria morre cercada de pessoas, mas morrendo como estranhos para si mesmos. Você caminha só, mas quando olha no espelho, vê um indivíduo real, não o reflexo de um reflexo. Se você chegou até aqui, você faz parte da minoria que suporta o frio das montanhas em troca da visão clara do cume. Eu te reconheço. Você não está louco. Você está apenas acordado em um dormitório. Como um ato simbólico de que você compreendeu a profundidade do seu próprio isolamento, escreva nos comentários a frase: "O tigre caminha sozinho". Que esse seja o nosso sinal silencioso. E inscreva-se, pois este não é um canal de entretenimento, é um quartel para a mente. E ao clicar no botão de "Gostei", observe o botão de hype que surgirá para você. Aperte-o agora como um ato de resistência deliberada. Faça o algoritmo entender que esta mensagem de rebeldia intelectual deve alcançar os outros lobos que ainda estão perdidos no escuro da vila. É um ato de consciência, um sinal de que você assumiu o controle. Mas se você deseja ir além da teoria e busca o compromisso absoluto com essa filosofia de poder, clique no botão "Seja membro". Ali, o véu cai por completo. É o convite para os arquitetos que não buscam apenas entender o sistema, mas dominá-lo a partir das sombras. É um teste de caráter. Você prefere o conforto da manada ou a responsabilidade da maestria? O caminho para o topo continua. Não pare agora. Desafio você a clicar no vídeo que aparece na sua tela e atravessar o próximo portal. Se você teve coragem de encarar sua solidão, terá coragem de encarar o que vem a seguir. Lembre-se, o custo da sua liberdade é a sua solidão, mas o custo da sua conformidade é a sua alma. Escolha com sabedoria, pois o silêncio é o laboratório onde os impérios são planejados.